Boa noite, pessoal. Tá no ar o Análise do Estopa. Eu queria já começar agradecendo as pessoas que estão participando. Queria pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance, deixar um Xandão, eu autorizo. E hoje vem aí uma live daquelas, né? Uma super análise. Eu queria até anunciar para vocês que como há muito tempo atrás, desde muito tempo atrás, eu venho falando, durante o Léo ao Quadrado principalmente, que eu não estava fazendo live no meu canal, quando eu comecei a falar dessa forma, como há muito tempo atrás eu já venho falando sobre essa questão do perigo Pablo Marçal. Agora a esquerda se tocou que realmente o Pablo Marçal representa um certo perigo, então por causa disso, amanhã vai ter um Léo ao Quadrado especial para a gente falar sobre a questão do Pablo Marçal. Então, por favor, participem e digo para vocês que agora é um momento, lógico, de alerta total, ao mesmo tempo que é um momento de comemoração, porque acabou o bolsonarismo. Agora podemos dizer que está bem mais fácil para o Alexandre de Moraes botar o Bolsonaro na cadeia. Agora o Marçal está simplesmente esvaziando o Bolsonaro. E é praticamente impossível que exista uma retrégua entre Marçal e Bolsonaro. Máximo que pode acontecer é a natural aliança de segundo turno, que não vai, obviamente, entregar para o Bolsonaro os benefícios que ele poderia ter tido se ele tivesse apoiado o Marçal desde o início. Então agora, o Marçal, ele está simplesmente destroçando o Bolsonaro, está acabando com o Bolsonaro. E agora o medo do Gonê, o medo do Alexandre de Moraes, se existir, né, a tendência é que esse medo realmente acabe, né? Podemos declarar o fim, né, o findado mesmo do bolsonarismo. E vou trazer aqui as pessoas que estão participando, a galera está deixando aqui o Xandão, eu autorizo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e eu queria pedir para quem puder ajudar, né, mande aí Pix, que é importante, claro, para o crescimento dos canais. Enquanto isso, estou acertando o som também dessa live da noite, porque eu acertei de dia, eu acho que cheguei numa regulagem mais agradável, agora eu cheguei nessa regulagem da noite aqui. Várias notícias para a gente falar, andamento do processo contra os criminosos do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes que não... aquele agora, retroceder-se nunca, render-se jamais. O Alexandre de Moraes já mostrou que não está disposto a retroceder. Aqueles que estão se levantando contra o Alexandre de Moraes estão perdendo força. Então hoje, eu poderia dizer para vocês que nós temos movimentos bem estranhos, tá? Deixa eu agradecer a vocês. E olha só a minha leitura a respeito dos eventos agora. Leituras positivas e leituras negativas. Enquanto eu leio aqui as principais notícias da noite, como hoje é um dia delicado, claro, hoje é um dia delicado, amanhã no 247 vai ser uma live delicada. Antônia Pinheiro, perguntei se eu vou voltar para o 247, não é uma live especial por causa deste evento, né? Porque o Léo ao Quadrado já previa esse crescimento do Pablo Marçal. Eu já falava lá desde lá de trás que o Pablo Marçal, que ele ia explodir por causa do conhecimento dele relacionado à questão das redes sociais. E agora, com o crescimento do Pablo Marçal confirmado, agora a esquerda tem coragem de falar sobre o assunto. Porque antes, quando eu falava, eu era cancelado. Eu tomava pancada. Agora que tá aí o Marçal na frente do Nunes, chegou naquele ponto que a esquerda entendeu que o Marçal tá fazendo igual o Bolsonaro, tá crescendo, né, de uma forma assim absurda. Então todo mundo já começa a ter medo do Pablo Marçal e agora já pode falar que o Pablo Marçal representa tudo que há de mais evoluído no uso das redes, sabe? Importante falar isso. Mas, enfim, vou falar daqui a pouquinho e deixa eu trazer para vocês então, deixa eu pedir mais uma vez aqui o Pix, 31997692494, pix@estopa.com.br, e queria agradecer vocês que estão participando e gostaria de pedir para vocês mais uma vez que mandem um chapeca Xandão, porque é sapeca Xandão, eu falei chapeca Xandão, né? É curto-circuito no cérebro. Eu acho que está na hora de eu começar a trabalhar aqui uma diminuição da velocidade da fala, porque eu acho que eu estou ficando, cada vez que eu fico mais velho, o cérebro vai ficando mais lento do que a fala, ou então é realmente eu que estou tentando falar cada vez mais rápido. Então olha só, gente, de uma forma agora bem analítica, tá? Hoje,
quais são os assuntos que eu diria para vocês que são os assuntos bombásticos hoje. Deixa eu ver se estão todos em alta aqui. Olha, assuntos bombásticos, né? A Venezuela já tem decisão suprema a respeito do Maduro. Maduro é o presidente da Venezuela. Acabou, não adianta chorar, não adianta brigar, não tô falando que é democracia, não tô falando que não teve aí Maduro fraudando, não tô falando nada disso, só tô falando que a conversa acabou. O presidente da Venezuela, Maduro, quem achar ruim, que ache ruim, não tem mais jeito, acabou. O Supremo Tribunal já decidiu e não tem como voltar, tá? Vamos voltar aqui, ó. Desespero total na esquerda, natural, porque a esquerda percebeu que, enquanto o Bolsonaro estava caindo, a esquerda estava tranquila. Agora ela percebeu que o Marçal tá gigantesco aí, e quando eu falo gigantesco, eu não estou elogiando o Marçal, tá, gente? Não me entendam mal. Quando a gente olha pro inimigo, né, igual quando... Quem se lembra do Rocky Balboa, né? Quando o cara menospreza o inimigo, ele toma pancada. Então... não dá para menosprezar o inimigo. Ver Marçal com chance de se eleger é uma catástrofe, diz Helena Chagas. E Marçal se declara pesadelo nas eleições, mas rivais devem apostar em seu desgaste. Datafolha mostra Marçal na frente do Nunes. E empate técnico, ou seja, Marçal, se ele continuar trabalhando dessa forma, ele pode passar o Boulos. E Moraes manda apreender celular do ex-assessor e quebrar sigilos telemático, bancário e fiscal. Então estamos aí com muitas notícias para hoje, mas claro, né? E aí o pessoal está perguntando, do Léo ao Quadrado no horário tradicional, eu vou participar no programa do Nego Tom. Então o Nego Tom vai estar presente também, Léo Atucci presente, todos nós ali falando sobre essa questão, tá? Kikamen, a Folha Universal está colocando nos seus jornais uma lista de mídias que produzem fake news. O DCM, a revista Fórum, a UOL, a Globo está na lista. Kikamen. É lógico, né? Eles são um veículo de comunicação e à medida que eles vão, em nome de Deus, falando quem produz fake news, eles vão conseguindo tomar aquele cliente, né? Que a Universal não tem fiéis, ela tem clientes. São clientes fanáticos, mas são clientes. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. A Lana sabotou meu café. E vamos lá. Vamos dar sequência aqui, tá, gente? Olha. E... primeira coisa que eu trago pra vocês. Né? Tem ponto... Eu ia perguntar, ia pedir a Lana pra fazer uma enquete. Se vocês querem que eu traga os pontos positivos. Vou fazer, tá? Marçal tá crescendo. Marçal é o cara que tem total conhecimento sobre as redes de comunicação. E aí eu digo para vocês, a esquerda não se preparou para usar as redes de comunicação. Não, mesmo eu falando isso há 8 anos, a esquerda não se preparou. Todas as pessoas que têm talento vão trabalhar na direita. Dentro da esquerda, infelizmente, impera a história do companheiro, que é, esse cara tá mais tempo aqui, tá no partido, vamos chamar que é companheiro. Desculpem, mas às vezes é preciso falar a verdade. Agora, eu pergunto para vocês, vocês querem primeiro as boas notícias ou as más notícias a respeito do crescimento do Pablo Marçal? Boas ou más? Vou esperar 100 votos para começar. Enquanto isso, eu tô lendo aqui os comentários. Marçal é Marçal, o resto é pardal ou tucano. Xamã, isso de cafezinho. Sobre a treta Boulos-Lamaçal, não acho que quem ganhar ou quem perder... Boa. Natal tá falando aqui, ó, sobre a treta Boulos-Lamaçal. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. Então tá aí. Primeiro boas ou primeiro más notícias. Eu fiz questão de ler porque eu gosto, de vez em quando eu uso essa frase para falar com a Lana determinados pontos, eu uso essa frase às vezes, a Luísa fica meio perdida quando eu falo com ela essa frase também. E tá aqui, os direitistas não são idólatras. Apoiamos pessoas que têm pauta de direita, independente, quem seja quem for. Nesse momento é Marçal que representa os conservadores inteligentes. Parabéns, você é inteligente. Todo mundo quer as boas notícias antes, todo mundo não, né? Ganhou as boas notícias. Tá bem apertado, né? Vamos trazer boas notícias então. A primeira delas é... Bolsonaro acabou com o Marçal acabou com o bolsonarismo. O que está acontecendo nesse momento é que o bolsonarismo está tentando de todas as formas continuar existindo, porque a continuidade do bolsonarismo
né? Quanto mais o bolsonarismo nas redes continuar existindo, mais o Bolsonaro fica fora da cadeia. Eu pus uma camisa em cima do microfone aqui pro vento não atrapalhar, mas essa camisa tá me atrapalhando. Mas tudo bem, parece que o vento não tá atrapalhando o microfone. E aí, de uma forma muito simples, deixa eu tirar essa camisa aqui porque ela deu errado. O bolsonarismo vai acabar. Agora não é aquela conversa de fake news, até porque eu, aqui nesse canal, não uso os tradicionais chavões de Bolsonaro vai ser preso amanhã, não trago essas coisas, né? Todo mundo pergunta da PGR, eu falo, PGR vai entregar denúncia depois, não vai ser agora, porque todo mundo tá falando, PGR vai entregar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, gente, estratégia, né? A gente analisa as coisas com cabeça de estrategista. E agora, a primeira notícia que eu trago para vocês de boa notícia, fim do bolsonarismo. Por quê? O bolsonarismo é a sequência do aécismo. Todos nós aqui sabemos da história do Aécio Neves, que não suportou perder as eleições e por causa disso ele se rebelou contra a democracia brasileira, trouxe a história de que a Dilma tinha fraudado as eleições e com isso ele conseguiu levar pessoas para as ruas, foi o responsável pelo início do golpe contra a Dilma. Depois que o Aécio foi desmascarado naquela questão que mata o primo, dinheiro para cá, dinheiro para lá, surgiu o Bolsonaro, que já estava fazendo sua campanha. Naquele momento, o Bolsonaro é o cara que tinha o Carluxo como o rei das redes sociais. O Bolsonaro, ele era naquele momento o cara que estava mais preparado para bater de frente com qualquer um usando as novas tecnologias de comunicação. Da mesma forma que o aécismo deu lugar para o bolsonarismo, agora é o momento em que a família Bolsonaro está desesperada. Por quê? O bolsonarismo vai dar lugar para o Marçal. Acabou. Primeiro ponto que é muito importante para a gente nessa questão do bolsonarismo dando lugar para o Marçal. Bolsonaro pode ser preso muito mais tranquilo, porque o medo do Alexandre de Moraes, sim, Alexandre de Moraes também tem medo. Ele tem medo de fazer com que os bolsonaristas envergonhados se levantem para defender um Bolsonaro preso. Motivo para prisão preventiva já tem, mas agora, com o Pablo Marçal simplesmente moendo o Bolsonaro, o bolsonarismo tende ao fim. Vocês conseguem ver nas redes, procurem movimentos aecistas. Vocês lembram que depois da vitória da Dilma, tinham aquelas pessoas falando que é do Aécio, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, inclusive o Ronaldinho, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Hoje não tem mais nada de a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Acabou. Esse movimento acabou. Pelo simples motivo de que a estupidez ela precisa continuar num organismo que tenha suprimento para o estúpido. Então, o estúpido é um micróbio. O estúpido precisa continuar em algum organismo que lhe dê suprimentos. No momento em que o Aécio chegou à conclusão que a única forma dele ficar fora da cadeia seria calar a boca, e ele foi muito esperto nesse sentido, ele parou de falar. Quando ele parou de falar, ele saiu da mídia e os aécistas viraram bolsonaristas. Agora a gente está vivendo um novo momento, uma nova transição. E os elementos são Bolsonaro tecnicamente inelegível. Qual que é a probabilidade do Bolsonaro recuperar a elegibilidade? Nenhuma. É só conversa. Só possibilidades. Não, só promessas de possibilidades. Não há possibilidade concreta do Bolsonaro recuperar a elegibilidade. E o motivo, gente, é muito simples. Ele já está condenado em 2 processos e vai ser condenado a mais. Qual que é a possibilidade do Bolsonaro não ser preso? Nenhuma. O cara espionou 4 ministros do STF. Não interessa se a prisão vai ser justa ou não, a prisão vai acontecer. O Lula foi preso porque ele falou do STF, a gravação vazou. Agora imagina o Bolsonaro que tentou fechar o STF, efetivamente fechar o STF. Então, a possibilidade do Bolsonaro ficar fora da cadeia, ela é mínima. A tendência natural é que o bolsonarista use o Bolsonaro como forma de opressão, como uma ferramenta de opressão, até ele ter acesso a outra. O cara tá ali com o carro velho dando problema, o carro velho dele dá problema na frente de todo mundo, faz ele passar vergonha. De uma hora para outra, chega um cara e fala, toma aqui um carro novo de graça, Pablo Marçal. Esse é o carro novo do aécismo que virou bolsonarismo
e agora vai virar, né, o faz o M, o marçalismo. Essa é uma notícia muito boa, porque indiferente de qualquer coisa, apesar de termos que considerar que o Pablo Marçal é um camarada muito forte, a prisão do Bolsonaro, ela é urgente, porque senão ela não acontece. Se o bolsonarismo não acabar agora, ele vai se reconfigurar. E o bolsonarismo veio do ódio. O Marçal está vindo de uma estratégia baseada numa luta conservadora. O bolsonarismo não. Ele veio de uma estratégia baseada no ódio, ele é muito mais perigoso. Deixa eu agradecer Valdeli, Lúcia, Azimosetti, Dilma e Francisco. Muito obrigado. Vocês que ajudaram aqui. Dilma presente, mandando um pix aqui. É brincadeira, tá, gente? Quem puder mandar pix, mande aí, ajude o trabalho. Então, olha só. Entre Marçal e Bolsonaro, nós temos a certeza que Bolsonaro, durante a Covid-19, deixou pelo menos 700 mil brasileiros morrerem por causa de uma má gestão da doença. Será que nós temos a mesma certeza a respeito do Marçal? Não. Então, se a gente tem que olhar hoje, tem que pensar quem tem que ir preso, né? Desses dois, da direita, vamos pensar que os dois são conservadores. Quem que precisa ser preso, até por uma questão de respeito às famílias? É o Bolsonaro. E no momento que o Marçal abandona o Bolsonaro e deixa o Bolsonaro sozinho aí, praticamente sem o apoio do próximo prefeito de São Paulo, que não vai ser mais o Nunes, a gente olha e pensa, pô, esse Marçal, né, apesar de que ele tá totalmente alinhado com o conservadorismo, esse Marçal é melhor que o Bolsonaro, pelo menos por agora. E outra coisa, esse Marçal que está tentando agora a prefeitura de São Paulo é um Marçal que vai tentar mostrar serviço. Ele tá ali, vai querer ser eleito presidente da República, ele vai tentar mostrar serviço. Então o Marçal é um dano extremamente menor do que o Bolsonaro. Esse é o principal ponto. Junto com o Bolsonaro, vai toda uma gangue já articulada de pessoas que tentaram dar o golpe no 8 de janeiro. Então, no momento que o Marçal abandona o Bolsonaro, no momento que o Marçal se aproxima do Alexandre de Moraes e não está contra o Alexandre de Moraes, surge a coisa mais interessante de todas: tranco na cabeça do bolsonarista. A mensagem dos bolsonaristas agora é: Bolsonaro, vira pro lado do Marçal, porque o Marçal representa muito mais a gente do que o Nunes. Essa foi a primeira coisa que o Marçal fez. Mostrar pros bolsonaristas que ele representa muito mais o conservadorismo do que o Nunes. E o Nunes tá acabando. O Nunes já vai para terceiro, de terceiro pode ir até para quarto. Que o Nunes está sendo destruído pelo próprio Marçal. Bolsonaro perdeu a prefeitura de São Paulo. Muito poder emana da prefeitura de São Paulo. Esse Nunes, que está desesperado para continuar prefeito, agora ele vai se tornar ex-prefeito de São Paulo. E o cara que pode se tornar prefeito de São Paulo não tem nenhuma ligação com o Bolsonaro, seja o Boulos, seja o Marçal, porque agora começou uma guerra contra o próprio Marçal. Uma guerra estúpida que de forma alguma vai reverter a situação e fazer o Nunes passar o Marçal. Não, isso não vai acontecer. Bolsonaro acusa Marçal de oportunismo e falta de caráter. Olha que coisa extremamente interessante. Exatamente porque o próprio Bolsonaro, o Marçal foi super inteligente. O Marçal, no lugar de atacar o Bolsonaro, ele convidou o Bolsonaro para a campanha dele. O Bolsonaro deu pancada. Então agora, o egoísmo do Bolsonaro é a própria sepultura do Bolsonaro. Porque as pessoas vão ter que escolher: ou eu apoio o Pablo Marçal, que é elegível e se tornou a marca da opressão contra a esquerda, porque a direita não procura um bom candidato, a direita procura alguém para pirraçar a esquerda. O Pablo Marçal conseguiu mostrar que ele é o cara perfeito para pirraçar a esquerda. Agora esse Pablo Marçal, que já provou que ele é o cara perfeito para pirraçar a esquerda, ele conquista os eleitores do Bolsonaro e vamos perceber o que está acontecendo aqui nesse momento. Não tem mais Bolsonaro, não tem mais mito, agora faz o M. A galera que era do Bolsonaro tá esquecendo do bolsonarismo e tá partindo pro faz o M. Então Bolsonaro, ele nesse momento é a mesma coisa do Aécio Neves quando começou o declínio do Aécio Neves. E olha que coisa interessantíssima também para acabar de vez com o bolsonarismo. Hoje, o bolsonarista ele tem um peso muito grande. Pro bolsonarismo continuar enchendo a paciência da esquerda, o bolsonarista continuar enchendo a paciência da esquerda, ele tem alguns impedimentos extremamente pesados agora, nesse momento, né? Por exemplo,
Para o bolsonarista continuar defendendo o Bolsonaro, ele tem que passar vergonha por causa das joias, tem que explicar o caso das joias, tem que forçar a barra. Para o bolsonarista continuar sendo bolsonarista, ele tem que insistir numa coisa que nem ele acredita, que o Bolsonaro vai ser elegível. Agora, para o Marçal, não. Se o bolsonarista agora declara que ele é Marçal, ele consegue fazer raiva no colega dele de esquerda do mesmo jeito. Se o bolsonarista olha e fala, não, eu sou Marçal, eu faço M, a esquerda fica com raiva do mesmo jeito. Para que o bolsonarista precisa do Bolsonaro? Temos duas estradas para o mesmo caminho. Uma delas tem um pedágio altíssimo. O pedágio altíssimo é a vergonha que você passa por apoiar o Bolsonaro. Então vamos pensar, você está indo para o mesmo destino. Você tem duas estradas. Para passar por uma você paga R$1.000. Para passar pela outra é de graça. As duas você vai chegar no mesmo objetivo. Encher o saco de alguém de esquerda. Você vai querer passar por essa que você paga o pedágio e ter que passar vergonha por causa do caso das joias. Passar vergonha por causa do caso lá por exemplo, o lance da BIM paralela, né, do fake news. Você não precisa passar vergonha por tudo isso se você simplesmente mudar e falar, agora eu sou Marçal. Então, é extremamente viável para o bolsonarista virar Marçal. E aí eu conto para vocês, isso é em São Paulo? Não. A campanha do Pablo Marçal, ela usa uma técnica de um vazamento nacional da campanha. Como que o Pablo Marçal faz a campanha dele e qual que é a estratégia? Que é a estratégia que eu peço à esquerda para usar desde lá de trás. Apoiar as pessoas que estão dispostas a compartilhar o conteúdo dele. Então vamos imaginar, o Pablo Marçal faz um trechinho extremamente lacrador. Faz aquele trecho onde ele está destruindo Lula e Dilma. O cara recorta aquele trecho, coloca no canal e ganha dinheiro. Por quê? Porque o Marçal não vai pedir direitos autorais. E aí, o que o Marçal faz? Aqueles que estão se destacando, o Marçal promove. Gente, isso é a estratégia mais poderosa de arrumar aliados. O Marçal está aplicando exatamente isso. Sabe quem aplicava isso há algum tempo? Bolsonaro. Todos os youtubers do Bolsonaro, todos os comunicadores na internet que ganham dinheiro pela internet, que estavam com o Bolsonaro, não precisam mais do Bolsonaro. E agora eu vou trazer para vocês a história mais legal de todas, que é a parte que o pessoal ainda não percebeu. Existe um certo medo de ficar atacando o STF, né? Vamos pensar, eu vou contar para vocês como funcionam hoje os canais de produção de conteúdo. Só um segundo. Se você que está me assistindo agora decidir tentar montar um canal de produção de conteúdo na internet, você pode fazer como eu, produzir o seu conteúdo. Chega na frente da tela, fala, lê notícia, estuda para poder saber o que está falando, ou então vai fazer conteúdo de direita e só fala mal do Lula que você consegue que audiência. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você não produzir nada. Você não consegue falar, não consegue fazer vídeo, não consegue produzir nada. Você vai colocar apenas cortes. Quem fornece os cortes? Pablo Marçal. Se você coloca cortes do Pablo Marçal, você não precisa fazer mais nada. Só isso vai te dar dinheiro diretamente para você. Porque o Pablo Marçal não vai cobrar por esses cortes. E os cortes dele estão bombando. Por quê? Ele sabe jogar com os algoritmos. Simples assim. Tendência natural. Se quem está montando o canal agora está falando do Pablo Marçal e está ganhando dinheiro, você acha que aqueles canais que vivem de falar mal do Alexandre de Moraes e falar bem do Bolsonaro precisam continuar falando mal do Alexandre de Moraes e bem do Bolsonaro? Ou seja, o Marçal, o Pablo Marçal vai esvaziar as redes que falam mal do STF. O Pablo Marçal vai enterrar o bolsonarismo e o Pablo Marçal vai colocar as redes bolsonaristas para trabalharem para ele e os criminosos do 8 de janeiro nas mãos do Alexandre de Moraes. Porque toda essa estrutura que ganha dinheiro falando mal do Lula e bem do Bolsonaro, porque são seguidas por bolsonaristas, vai se reconfigurar. Se todo o público do Bolsonaro está indo pro Pablo Marçal nesse momento, quem vai ficar para falar, quem vai querer ficar falando bem do Bolsonaro? Gente, é só imaginar, eu vou falar com vocês, vamos imaginar que eu fosse um youtuber que ganhasse dinheiro de um público que gosta, que fala bem do Bolsonaro. Vamos imaginar que todo mundo que está aqui fossem pessoas que gostam do Bolsonaro. E eu preciso inventar todos os dias para vocês uma história para vocês acreditarem que o Bolsonaro vai continuar elegível, porque senão vocês vão parar de assistir meus vídeos. Olha, se eu não chegar aqui todo dia e explicar para vocês que o Bolsonaro vai conseguir, todo mundo perde a esperança e vai embora. Aparece o Pablo Marçal. Eu preciso continuar xingando o Alexandre de Moraes?
Eu preciso continuar prometendo que o Bolsonaro vai ser o próximo presidente? Não. O Pablo Marçal tá aí. E o bolsonarista que antes estava perdido pensando, será que o Pablo Marçal substitui o Bolsonaro? Agora o bolsonarista tem um eixo de desejo. Pablo Marçal e Nicolas Ferreira. Pablo Marçal e Nicolas Ferreira vão tomar todas as redes, absolutamente todas as redes do Bolsonaro. Não vai sobrar praticamente ninguém feito bobo querendo apoiar o Bolsonaro, inelegível, e apoiar o Bolsonaro numa luta contra o Alexandre de Moraes. Quem vai querer entrar nessa, sendo que agora tem um outro instrumento de tortura contra a esquerda, que é o Pablo Marçal, sendo que agora tem um novo astro da direita, que é o Pablo Marçal, que pode ser oferecido para o mesmo público, para o bolsonarista que lá atrás foi o aecista, né? Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui agora. E a Lana tem coisa para mandar. Manda para mim. Muito obrigado. Marçal está usando exatamente a tática que Ciro deveria ter usado. Olha, eu na esquerda eu falo sobre isso há muito tempo, agora eu já até desisti de dar dica para a esquerda. O Ciro defendesse Lula em 2018, o resultado certamente seria outro. Acho que não, tá? Eu acho que não. Por quê? Porque nesse momento o Marçal não está atacando o Bolsonaro no mesmo nível. O que o Marçal está fazendo nesse momento é dar espetadas. Olha, gente, é muito triste dizer, mas se tem um cara que é indiscutível na comunicação é o Marçal. Tá? Não tô aqui levantando a bola, as pessoas estão falando, por que você não fala dos crimes deles? Porque não vai fazer diferença nenhuma pro público que tá virando para ele. Gente, o público que tá indo pro Pablo Marçal é o público bolsonarista. Eles não se importam com crimes cometidos pelo Pablo Marçal. O bolsonarista não procura alguém de caráter, o bolsonarista procura alguém que incomoda. No primeiro momento eu falei, a esquerda não pode escrever a palavra Pablo Marçal, porque quando a direita perceber que o Pablo Marçal incomoda, a direita vai toda abraçar o Pablo Marçal. É lógico, né? Dificilmente eu sou ouvido nessas horas, ou então falar do Pablo Marçal é uma coisa que daria muitas visualizações, então a direita acabou ajudando sim o Pablo Marçal a se tornar um dos caras mais falados do Brasil, o mais falado do Brasil, tá? Muito obrigado, Telito, que mandou aqui um Pix. Eu queria pedir para vocês que, por favor, mandem Pix, 31997692494. Deixa eu trazer aqui alguns comentários, só para refletir. Marçal teve mais de 200 mil votos para deputado. Tirou ele, mas ele não ficou com mimimi. Não, Pablo Marçal não precisa do dinheiro. Ele precisa. O Marçal, gente, já tá fazendo a campanha dele para presidente, tá? Vamos parar de pensar que o sonho do Pablo Marçal é ser prefeito de São Paulo. Ele já está fazendo a campanha dele para presidente da República. Isso é o Pablo Marçal. Todo o vazamento de campanha para o Brasil inteiro colocou o Pablo Marçal como uma pessoa que está sendo mais falada que o presidente Lula. Então o cara mais falado na política brasileira é o Pablo Marçal. E aí entra a parte negativa, né? Quase a metade, um pouquinho da maioria falou, para eu falar sobre a parte boa do Pablo Marçal. E podemos resumir nisso. Pablo Marçal enterra de vez o bolsonarismo. O Pablo Marçal vai tomar de vez todos os eleitores do Bolsonaro e com isso automaticamente ele toma completamente as redes bolsonaristas. Sem proteção das redes, o Bolsonaro está nas mãos do Alexandre de Moraes. Sem proteção das redes, o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Então, flopou o evento do dia 7 de setembro. Podem levar pessoas lá, porque o Malafaia tem muita grana, ele pode pagar a gente para ir pro evento, claro. Mas esse sonho de que eles vão conseguir interromper as investigações através da ameaça ao Alexandre de Moraes, isso acabou. E agora eu quero falar para vocês aqui pontos extremamente negativos para a esquerda, tá? E de uma forma muito raciocinada. Olha, o Pablo Marçal, ele é, sem dúvidas, o camarada mais capacitado em termos de comunicação para ser o próximo candidato da direita. Não há dúvidas que o Pablo Marçal vai ser o próximo candidato da direita. Nós estamos olhando para um camarada que pega qualquer comunicador da direita, ou seja, qualquer um cara da direita em termos de estratégia, comunicação e até dinheiro para investir na própria campanha. Nós estamos falando do cara que destroça todo mundo. E aí tem um outro ponto que eu digo para vocês, de ponto negativo, tá? Negativo para a esquerda, não negativo para ele. Isso não é fraqueza dele, não. Isso é ponto positivo para ele, mas negativo para a esquerda. E por que eu tô falando? É para fazer campanha pro Marçal? Pelo amor de Deus. Se você não gosta do Marçal, tá na hora de chamar atenção, né? Manda uma mensagem aí pro candidato que você gosta, pro partido que você gosta para falar. Se não tiver
o núcleo de inteligência de comunicação agora, para desenvolver de agora para frente uma estrutura de comunicação como o Marçal conseguiu desenvolver, acabou. A esquerda não ganha, pelo simples motivo de que o Marçal foi desenvolvendo essa estratégia de comunicação, essa forma de comunicação ao longo dos anos. Então, o aviso Pablo Marçal hoje é para que a esquerda tenha uma noção de que é importante investir na comunicação. Muito obrigado, passamos de 2.000 pessoas assistindo aqui nesse momento. Peço para vocês que deixem o boa noite e ajudem compartilhando também e deixem o like, né? Então pode deixar um Sapeca Xandão aqui, que já tem uma campanha grande aqui para o Sapeca Xandão. Então, por favor, olha só, eu não estou aqui fazendo campanha para o Marçal, estou dizendo que ele é o oponente da esquerda que tem a maior condição de vencer a esquerda. Então eu vou dizer para vocês pontos fortes do Pablo Marçal que fazem dele um candidato extremamente poderoso e que por isso não pode ser subestimado como foi até agora. Primeiro, valorização de talentos. Sim, valorização de talentos. O Pablo Marçal, ele valoriza talentos. Eu vi a campanha do Pablo Marçal, dá pra ver que tem muitas cabeças trabalhando. Os vídeos dele são vídeos que são produzidos usando praticamente todas as técnicas de comunicação, todas as técnicas de cinema, enquadramento perfeito, iluminação perfeita, som perfeito. O cara valoriza realmente equipe de produção de conteúdo audiovisual. Nós chegamos num momento muito bizarro da comunicação do audiovisual em que as equipes foram simplesmente ignoradas. Hoje, principalmente a esquerda, ela praticamente contrata ali um cara que tem uma câmera super poderosa e não pensa mais que por trás de uma produção audiovisual tem um diretor de cinema, tem um cara que entende psicologia, né? Tem tudo isso. O Marçal, ao contrário, o Marçal é um cara que, além de ter estudado todo tipo de conhecimento a respeito de comunicação, num debate o Marçal simplesmente desequilibra todo mundo. E eu desafio o Marçal para o debate. Eu desafio, porque eu estudei onde ele estudou. Então eu digo para vocês, quando eu vejo o Pablo Marçal, eu vejo um cara que teve a paciência de ler pelo menos 5.000 páginas sobre o assunto, que foi isso que eu li. E tá tudo ali, tudo bem aplicadinho. Para bater no Marçal, não adianta um camarada que tenha uma experiência de 50 anos na vida pública como um cara muito bonzinho, não. Para brigar com o Marçal tem que saber jogar o jogo dele. Não adianta eu ser muito bom no xadrez e tentar desafiar um camarada que é mediano em damas se eu não sei jogar damas. Então não adianta nesse momento o camarada de esquerda achar que ele vai vencer o Marçal porque ele tem boas intenções. Porque a disputa saiu das boas intenções na cabeça do candidato. Presta atenção nesse ponto. As boas intenções na cabeça do candidato não adianta nada. O Marçal sabe fazer o contrário, não interessa o que está na cabeça dele, mas ele consegue produzir na cabeça de quem está ouvindo a ideia de que as pessoas que ele tem boas intenções com as pessoas. Então, de uma forma muito simples, o Marçal consegue fazer com que o eleitorado pense que ele tem boas intenções. Já a esquerda pode estar cheia de boas intenções. Se o eleitorado não conseguir perceber isso, perdeu o voto. Então, Pablo Marçal é um divisor de águas que talvez demonstre para a esquerda a importância de levar a comunicação política a sério, né? Inclusive o Boulos pode ler a comunicação política que foi feita na outra eleição de prefeito. Leonardo Estopa, comunicação política, está lá fazendo 4 anos agora, foi feito para a candidatura do Boulos. Com certeza ele não leu, que todas as críticas que está no Comunicação Política 1, elas continuam de pé, né? Todo o erro de comunicação do Boulos que está lá no Comunicação Política 1 continua de pé. Quem não leu ainda Comunicação Política, quem tiver Amazon Prime, consegue ler o Comunicação Política gratuitamente, tá? Tá aqui, Comunicação Política Estopa. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Comunicação Política, tema urgente. Ele foi lançado exatamente por esse motivo. A ideia do livro Comunicação Política foi dar um alô para a esquerda sobre essa questão. E nem é para ganhar dinheiro com o livro, não, tá? Foi a livraria que fez, falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu expliquei para o dono da livraria, porque era meu amigo na época, agora ele não é meu amigo mais, não, virou meu inimigo. Mas enfim, expliquei para o dono da editora na época, falei, olha, a campanha, tem muita campanha de esquerda errada, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou, faz um livro. Esse livro daqui, você vai no Amazon Prime, você baixa ele gratuitamente, se você tiver Amazon Prime. Mas foi escrito há 4 anos, para a campanha do Boulos. Se você ler hoje esse livro,
você vai perceber que ele continua criticando a campanha do Boulos, mas o Marçal faz o contrário. O Marçal faz exatamente o que o livro está indicando, né? Então, vamos torcer para que agora a esquerda leve a sério o tema comunicação política. Quem quiser conhecer e tiver Amazon Prime, e eu vou falar com vocês, eu particularmente não sou contra, quem puder, quem tiver em PDF, compartilha por aí, eu não posso fazer isso, lógico, porque a editora gastou no livro, mas eu acho que é uma coisa de tanta necessidade pública, que se você tiver em PDF, espalha para os outros aí, que eu particularmente, eu não tô, né, nem aí para isso, eu não tenho direito de autorizar isso não, o livro é da editora, claro, mas você conseguiu baixar lá o EPUB, converter para o PDF, compartilha com as pessoas, né, que vai ser uma coisa valiosa aí para a sociedade. Então vamos lá, deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Logo o Elon Musk apoiará Marçal, pode esperar isso. Olha, nem precisa. O Marçal não precisa de apoio financeiro de mais ninguém. Tem bilionários brasileiros dando dinheiro para o Marçal. Ele está tranquilo de dinheiro, está tranquilo de estratégia. O Marçal, a única coisa que poderia parar o Marçal era a justiça brasileira, se eles entendessem essa política do Marçal de abuso de poder econômico. Como a justiça, por enquanto, não entendeu isso, nada para o Marçal. Simples, nada para o Marçal. Mas existe um detalhe possível, que é, no lugar de tentar parar o Marçal, aprender a jogar como o Marçal. Estou dizendo de fake news? Não. Estou falando sobre como fazer com que os engajados trabalhem para compartilhar a sua campanha, né? Que esse é um ponto. É exatamente aí que a esquerda falha e falha muito. E voltando, né? Que eu falei sobre o ponto negativo a respeito do Pablo Marçal. Apesar de que o Pablo Marçal vai acabar de vez com o bolsonarismo, isso não tem dúvidas, o Pablo Marçal vem com força total e se torna aí o candidato mais viável da direita. A tendência natural agora é que o Marçal se torne o candidato da Globo. O Tarcísio vai vir como candidato a governador novamente, porque o Marçal chegou arrasando, o Marçal mostrou que sabe fazer as redes funcionarem para ele. Escapatória para isso só tem uma, tá, gente? A esquerda passar a considerar o poder das redes, a esquerda passar a considerar a importância de valorizar talentos. Eu disse para vocês, o Marçal sabe valorizar talentos. Como o Marçal sabe valorizar talentos, todo mundo que está aí à disposição vai trabalhar para o Marçal. Porque as pessoas trabalham por dinheiro. Simples assim. As pessoas não trabalham por amor, as pessoas trabalham por dinheiro. A esquerda, ela tem um problema muito sério, que no lugar da esquerda valorizar e falar, olha, esse camarada tá aqui, esse cara tá fazendo um trabalho bom, eu vou arrumar um jeito aqui de eventualmente ajudar esse camarada no trabalho dele, vou participar e tal. Para canais de esquerda, a gente não tem nem a oportunidade de fazer uma entrevista, tá? O canal de esquerda, se eu tentar nesse momento, tudo bem, agora a agenda tá complicadíssima, claro, eu sei disso, mas vamos imaginar que eu tivesse tentado fazer uma entrevista com o Boulos. Pode ser que eu não conseguiria. Agora eu digo para vocês que, se nesse momento eu quiser fazer uma entrevista com Pablo Marçal, é perigoso eu conseguir, mesmo com a agenda dele lotada. Ele vai olhar e vai pensar, pô, esse cara tem um público de São Paulo, eu vou dar uma entrevista para ele, vou levar ele para a direita e vou fazer ele chegar em 1 milhão rapidinho, que ele vai jogar para mim na campanha de presidente da República. Então, enquanto o Marçal sabe fazer essa jogada, infelizmente, a esquerda não faz. Quem poderia fazer isso? Obviamente seria um Lula, seria uma pessoa forte na esquerda. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Padre Fernando Valadares. Muito obrigado, valeu a dica, comunicação política. Eu agradeço. Muito obrigado também a Solange de Eteric. Muito obrigado, Solange. Então, gente, quem puder ajudar, tá aqui o Pix 31997692494, pix@estopa.com.br. Vão compartilhar, deixa aí um sapeca Xandão e vamos... aqui, olha, a Cláudia Salles Santos trouxe a ideia que eu trouxe lá atrás, né, de fazer o Lula faz durante a campanha. Eu falei para fazer o Lula fez. Agora seria, obviamente, fazer o Lula faz, né? De uma forma muito popular. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Dalila, que mandaram Pix por aqui. Não estou gostando. Você está elogiando esse boçal. Sônia Santos, deixa eu te contar uma coisa. Vamos imaginar que eu fosse o técnico da seleção brasileira e o Brasil fosse jogar com a Alemanha. Eu não ia poder chegar e falar que a Alemanha é um time totalmente despreparado, que é um time que não vai ganhar, todo mundo pode ficar tranquilo, nem precisa treinar, vamos todo mundo para hamburgueria, comer à vontade, que amanhã a gente vai jogar contra a Alemanha, a gente ganha deles tranquilo. Não, é preciso
Se o cara é um técnico, né, do time, é preciso que ele trabalhe com todos os jogadores os pontos fortes do adversário. Eu não estou aqui elogiando, eu estou trazendo os pontos fortes do Pablo Marçal para que exista, pelo menos entre nós, já que infelizmente os candidatos lá de cima eles não dão muita ideia, para que exista pelo menos entre nós aqui uma consciência de que o adversário é forte. É lógico, já fui muito cancelado por isso. E agora a coisa está completamente diferente, né? Porque agora o pessoal já notou que o Marçal é muito forte. O Estopa é um Zé Ruela. Tudo o que ele fala, nada se concretiza. Fábio Barreto! Ele foi para a festa de Barretos. Lá ele tomou uma muito boa e tá chegando aqui. Tudo que ele fala. Fala com a gente, Fábio Barreto. Você vai votar no Marçal ou você vai votar no Nunes, né? Não interessa a cidade que você mora. Quando eu era criança, a gente falava, eu vou votar em fulano, eu vou votar em fulano. Então, né, a criançada vota em qualquer um, mesmo sem poder votar. Então, dá um toque aí. Xandão, eu autorizo. Muito obrigado, boa noite, Léo. Grande abraço, estou de volta. Bionautas, obrigado, Bionautas. Eu tô achando que esse aqui é o Clicério. Só me dá informação aí se é o Clicério. Eles querem tirar Marçal porque quebra o pau com força. Marçal tem bagagem. Tá vendo, gente? Olha, vou trazer para vocês agora os comentários dos que gostam do Marçal. Josiane Fraga, Marçal tem bagagem. E olha, até agora, o que faz o Marçal bombar não é a proposta dele. Quando uma pessoa chega e faz uma proposta, né? O Boulos tenta lá, faz uma proposta para casas populares, né? Claro, é uma coisa muito bonita, faz sentido, mas isso não vai fazer o Boulos bombar. O que faz o Marçal bombar não tem nada a ver com as propostas dele. O Marçal bomba por causa dos ataques dele contra a esquerda. Esse, infelizmente, é um novo jogo da política. E se não souber jogar, né, não joga. Complicado o nível do eleitor paulista. Elegeu Herodinas. Meu Deus. Quem é Marçal na fila do pão? Bom, Júlio César, eu não sei se você sabe, eu estou aqui apresentando o Marçal como sendo um oponente muito forte para a esquerda. Marçal é hoje um camarada que está mais falado no Brasil do que o Lula. Então não é um cara que está lá atrás na fila do pão não, tá? Talvez, eu sinto dizer que talvez o Marçal já esteja como dono da padaria e você ainda está esperando o Marçal aparecer na fila do pão. Então, é triste dizer isso? É triste. A esquerda está tomando essa pecada por não saber mexer nas redes. Se a gente não tiver consciência do tamanho do adversário, eu garanto para você que você deve ter dito lá atrás, quem é Bolsonaro na fila do pão? Infelizmente, foi lá o Bolsonaro e ganhou. André Luiz do Nascimento. É pena que episódios da parte da esquerda radical afaste esquerdista normal bem intencionado. Sim, com certeza. Gabriel R.S. Souza, boa noite, Estopa e chat. Se a justiça eleitoral não agir, esse picareta será validado nas eleições futuras. Tá uma coisa muito difícil, porque o método dele não está sendo considerado como criminoso, e se o método dele não é considerado como criminoso, ele ganhou o jogo, gente. É basicamente o seguinte, olha, vamos imaginar que tem uma corrida de bicicleta, aparecem 3 ali de moto. Se o juiz da corrida não identifica que é moto e fala, o cara tá de moto, não pode, é lógico que os que estão participando de moto vão ganhar dos que estão participando de bicicleta. Né? Tem outra piada que usa esse mesmo exemplo, mas eu tô trazendo para vocês porque eu lembrei dela, mas agora eu tô trazendo para contextualizar essa questão do Pablo Marçal. Pablo Marçal entrou com uma moto numa corrida de bicicletas. Se a justiça não olhar e falar que esse cara tá usando moto na corrida de bicicleta, ele vai ganhar. É claro, né? A única chance que a gente tinha contra o Pablo Marçal, ela estava, obviamente, na justiça. Por quê? O Boulos tem que fazer uma super adaptação do discurso dele e da estratégia de comunicação. Qual que é o grande problema a respeito da adaptação do Boulos? Eu não acredito que ela vá acontecer. A humildade dentro da esquerda, ela é muito menor do que dentro da direita. Na direita, quando uma pessoa percebe que está dando errado, ela procura instrução, né, procura a instrução de um profissional. Eu acho que vai ser muito difícil para a equipe do Boulos e para o próprio Boulos olharem para esse momento e falarem, o jogo mudou. Eu tenho que aprender as regras do jogo como estão acontecendo agora. Porque o jogo mudou e agora o jogo é completamente diferente. Agora é um jogo mais baseado nos métodos jovens de comunicação do que nos métodos antigos de comunicação. Alguém aqui... Outra enquete que eu gostaria de fazer para vocês, até para poder falar qual que é minha expectativa em relação ao resultado
lá de São Paulo, tá? Você acredita na possibilidade do Boulos mudar o discurso, mudar a estratégia de campanha? Coloca assim, você acredita na possibilidade do Boulos mudar a estratégia de campanha agora, a fim de acompanhar, né, a fim de se adaptar para o Pablo Marçal? Coloca essa enquete para mim, para eu ver qual que é o posicionamento aqui do pessoal em relação à rigidez do Boulos e da estratégia que ele está tendo. Muito obrigado, Ana Zora. Quem é você pro Lula? Quem é você para dizer que sabe mais que a equipe de comunicação do governo? É por isso que você não faz parte de nada no governo. Lula sabe quem é você. Critica a esquerda o tempo todo. Olha, Ana Zora, eu sou só um pobre coitado na comunicação. E digo mais, Ana Zora, eu não sou nada na fila do pão. A única coisa que eu fiz foi influenciar a comunicação da esquerda toda por 8 anos. Basicamente isso. Sabe por que dificilmente eu estaria na equipe do Lula? Porque eu não sou filiado ao PT. Além de eu não ser filiado ao PT, eu não sou domesticável. Como eu não sou domesticável, não sou filiado ao PT, e obviamente na esquerda tem muita inveja, eu sempre serei atacado. Mas você já pensou se esse cara aqui que não é nada pro governo Lula estivesse trabalhando pro Pablo Marçal? Aí você ia ver quem eu sou. Então, um pouquinho de respeito, porque se você está nessa live, é porque você acredita nas coisas que eu falo. Então, tentar olhar pro Lula e pensar que já que é do Lula, a equipe de comunicação é incontestável, o que eu diria para você é que se o Lula tivesse uma equipe de comunicação incontestável, a Dilma não teria caído, o Lula não teria sido preso, o Bolsonaro não teria vencido em 2018 e a gente não estaria vivendo essa situação em que, mesmo com o Lula sendo o melhor presidente da história desse país, os públicos ainda têm a metade de bolsonaristas, tá? Então, não fala uma bobagem dessa. Se a gente tivesse realmente o que você está imaginando, e se eu realmente fosse essa pessoa insignificante que você está falando, em termos de comunicação, eu não teria previsto todas as desgraças que o Brasil viveu, eu não teria previsto como o Lula seria liberto, né? Eu não seria a pessoa que teria previsto tudo isso. Então, pensa bem, porque no momento que você desfaz daquele camarada que você está assistindo só para puxar saco do pessoal lá de cima, porque estão com o Lula, você precisa refletir se a comunicação do Lula está dando certo. Dá uma olhada nas pesquisas e vê se a comunicação do Lula está dando certo. Eu não estou criticando aqui para meter o pau na comunicação do Lula, mas de uma simples forma eu digo para você, será que a comunicação do Lula está dando certo assim? O governo conseguiu multiplicar o PIB brasileiro, gerou a menor taxa de desemprego desde o início do golpe. Nós estamos com a menor taxa de desemprego hoje. Indústria voltou a produzir, PIB bombando, 8ª economia do mundo. Na pesquisa, o Lula tem 30% de avaliação ótima. Quando a gente pesquisa qual que é hoje a possibilidade de um segundo turno em 2026, ainda existe empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Sim! O Bolsonaro só fez desgraça no Brasil e hoje o Lula consegue numa pesquisa aparecer com o mesmo nível do Bolsonaro. Como é que você fala que tem uma mega equipe de comunicação? Tenha dó, tá? Eu sou muito respeitoso, mas não me desrespeita também. Tenha pelo menos um pouquinho de dó. Eu digo pra você, sem medo de errar aqui, se você pegar toda a equipe de comunicação do Lula, eu garanto pra vocês que todos eles juntos não estudaram o que eu estudei de comunicação. Porque naturalmente a comunicação do Lula é formada por políticos. E políticos não estudam comunicação. Os políticos normalmente estudam como ganhar votos para eles. Entendeu? Então pegar um camarada que está na política, focado na carreira política dele, e colocar na comunicação, é uma coisa completamente incompatível. Porque seria como eu pegar um camarada que é advogado e está lutando ali pela carreira dele para fazer uma tese de doutorado para virar doutor e achar que esse cara vai ter tempo para me defender. Tá? E aqui, acredita em Lula e não em mim, mas você está assistindo a mim. Então pronto, simples assim. Você sabe por que você sabe que Lula é bom? Porque você me acompanha. Né? Porque o governo Lula te passou alguma informação? Você viu do governo Lula alguma informação mostrando que o Lula é bom? Tenha dó, pelo amor de Deus. E aí eu digo pra vocês que, olha, vocês estão entendendo por que o camarada, normalmente, quando ele não tem uma personalidade forte igual a minha, ele vai pra direita? Pra direita o cara nunca é desrespeitado desse jeito. Se eu não fosse um camarada com espírito, sangue, cérebro e osso de esquerda, é claro que agora eu ia pro lado do Pablo Marçal, eu que tenho personalidade e caráter.
Porque senão eu tava lá, olha, Pablo Marçal tá valorizando todo mundo. Aqui tem uma Ana Zor pra falar que o que eu tô falando é loucura. Então tenha piedade, Ana Zor, tenha piedade. Muito obrigado, Sérgio Alexandre. Estratégia do Boulos é falar que ainda anda de Celta. Só lamento, não funciona. Essa estratégia não funciona. Não vai adiantar você falar para uma cidade que quer ficar rica e andar de Mercedes, Ferrari, Lamborghini, você falar que o prefeito da cidade é um cara que anda de Celta. Não dá certo. Né? Tá bom, Ana Zora, eu sei que dá certo. Quem sou eu para falar mal da comunicação? Afinal de contas, eu tenho 20 cursos na área de comunicação, trabalhei por 10 anos com os maiores comunicadores de campanha política do Brasil, né? Minha vida inteira foi comunicação, mas quem sou eu? Afinal de contas, aquele camarada ali que começou a carreira dele como candidato a vereador e hoje virou deputado federal e depois virou ministro, depois virou governador, depois... Ah, não, mas é esse cara, né? Pelo amor de Deus. Bom, deixa eu agradecer vocês que estão participando. A equipe de comunicação deixa completamente a desejar. Ficamos mais sabendo dos novos palhaços de circo do que das realizações das lutas do Lula. Exatamente, né? Eu quero... Vamos fazer o seguinte, Ana Zora, eu vou te perguntar uma coisa. E eu vou fazer um desafio aqui. Ana Zora, fala comigo o que você sabe sobre o Bolsa Família. Defende o Bolsa Família para mim. Vamos ver se a comunicação do Lula conseguiu te ensinar como defender o Bolsa Família. É coisa básica. Eu já mandei pro ministro Paulo Pimenta que não tem tempo. Paulo Pimenta está cuidando do Rio Grande do Sul. Óbvio que não dá para falar que tem culpa do Paulo Pimenta. Não tem. Paulo Pimenta é um dos melhores ministros da história do Brasil, mas está cuidando do Rio Grande do Sul, está desesperado lá para ver se o povo do Rio Grande do Sul, né, não cai nas artimanhas do governador e dos prefeitos. Então eu digo para você, né, o Lula, agora nós tivemos uma pesquisa. Recebi auxílio emergencial, Samuel Xavier. Eu sou pobre e eu estava, inclusive, desempregado na época, em depressão naquele momento. Tá? Recebi sim. Parece que uns 2 ou 3 meses de auxílio emergencial. E tenho orgulho de dizer que recebi. E olha só, e tenho orgulho de dizer que auxílio emergencial foi uma pauta da esquerda no Congresso. Bolsonaro não queria, não. E olha só, gente, desafio básico. Quem aqui conseguiu entender o funcionamento do Bolsa Família? Tivemos essa semana uma pesquisa demonstrando que o Bolsa Família é extremamente positivo para a economia. Qual que foi o uso dessa pesquisa pela comunicação para o governo falar, tá vendo? Acertamos. Né? O que teve do governo? Qual foi as mega publicações ensinando como o Bolsa Família funciona? Teve algum aqui? Ana Zó, o Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo. Tá vendo? Como é que você... Aí tá, cadê a comunicação do Lula aí? Vão falar que o Bolsa Família é um programa para tratar de vagabundo? Não, você não explica o Bolsa Família assim, Ana Zor. Você explica o Bolsa Família de uma forma que vai ter compatibilidade com as pessoas que querem crescer. Ninguém quer saber de redistribuição de renda no fundo do coração, porque nós aqui somos politizados. O povão não entende disso, não. O Bolsa Família é um programa para fazer o comércio bombar. Porque quem ganha o Bolsa Família gasta no supermercado. E o supermercado cresce e compra mais, emprega mais gente. Com o Bolsa Família funcionando, seu mercadinho vende mais. Sabe por quê? O povo que ganha o Bolsa Família é influenciado normalmente pelas pessoas da classe média baixa. E essas pessoas da classe média baixa têm inveja de quem ganha o Bolsa Família porque eles não ganham. Então o camarada que é classe média, ele olha pro cara que ganha o Bolsa Família e fala, vagabundo. Ele ganha o Bolsa Família e eu não. E fica com ódio do cara que ganha o Bolsa Família. Você não tem que fazer propaganda para quem ganha o Bolsa Família, porque quem ganha já sabe como funciona. Você tem que fazer propaganda para quem tem ódio. Olha, você que é dono do mercado, né, você que é produtor rural, é o Bolsa Família que faz você vender mais. Entendeu, Ana Zora? É bem diferente do que você está imaginando. Comunicação é coisa séria. Da mesma forma que você jamais entregaria um filho para fazer uma cirurgia de vista num cara que não é médico, você também não pode entregar a comunicação nas mãos de um camarada que não é realmente estudioso das comunicações, simplesmente porque aquele camarada está no partido há muito tempo. Me dá licença. Deixa eu só corrigir aqui, tá, gente? Eu tô fazendo uma crítica geral. O Paulo Pimenta é jornalista. Não estou falando do Paulo Pimenta, mas o Paulo Pimenta agora ele tá salvando o Rio Grande do Sul. Definitivamente não estou falando do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta sempre disse que ele é o cara ideal para SECOM, tem que colocar mais gente ali para trabalhar com ele. E ele é o camarada que tá salvando o Rio Grande do Sul e a profissão dele é jornalista. Primeiro comunicador de esquerda do PT a montar um canal e começar com o povo. Então não tem nada a ver com o Paulo Pimenta. Muito pelo contrário. O Paulo Pimenta, pelo menos, foi uma mostra aí de que tem respeito, o governo Lula tem respeito com quem sabe fazer esse trabalho de comunicação.
Bolsa Família, uma miséria. Francinei Sarmento. Então, Francinei Sarmento, se você acha que é uma miséria, a gente tem que lutar para aumentar e não acabar com ele, né? Eu concordo com você, é uma miséria. Muito obrigado, Maria Eugênia Costa Ferreira, que chegou aqui como colaboradora. Muito obrigado, gente que está participando aqui. Qual o pior, bolsonarismo ou marçalismo? Bolsonarismo. Não há dúvidas que o bolsonarismo é pior. O marçalismo é a democracia de direita. Vamos pensar assim, o bolsonarismo não é democracia. Gente, democracia não é quem a gente quer, democracia é quem a maioria escolhe. O Pablo Marçal é um camarada que está fazendo propostas e não um discurso de ódio. O Pablo Marçal não falou que vai metralhar esquerdista. O Pablo Marçal não apareceu com metralhadora tentando simbolizar que a política tem que ser resolvida no ódio. Sim, o Pablo Marçal está usando os discursos de ataque contra o Boulos e tal. Isso é a política do momento. Mas o que a gente tem que olhar e pensar é o seguinte, o Pablo Marçal representa uma parte da população que é conservadora, que acredita no liberalismo. Se essa parte tiver mais votos, tá certo. Isso, por exemplo, aqui dentro de Minas Gerais, o presidente venceu a esquerda, o governador venceu a esquerda. Isso é fim da democracia porque a direita ganhou em Minas? Não, o povo escolheu. Agora eles vão engolir, né? O governador aí de direita, pronto. Isso faz parte da democracia. Então Pablo Marçal, ele é uma opção democrática do eleitor de direita, do eleitor conservador, isso é normal, tá? Agora, o bolsonarismo não. O bolsonarismo é uma coisa extremamente bizarra, voltada ao ataque contra a democracia. Tentou dar golpe, desprezou completamente a saúde pública, então são coisas completamente diferentes. Claro que o Marçal mente, mas isso faz parte. Hamilton Vieira, muito obrigado pelo super sticker. E você acredita na possibilidade do Boulos mudar a estratégia de campanha agora para se adaptar a Marçal? Traz pra gente o resultado. Vamos ver o que deu aqui. Mandei já. Não apareceu, não, ué? Sobe um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Olha, nós temos aqui um resultado. Deu certo. Agora vai. Nós temos um resultado aqui. A maioria acredita que sim. Como a maioria acredita que sim, eu vou dizer para vocês que se o Boulos fizer agora uma super adaptação de comunicação, ele não pode chamar a Ana Azor para a comunicação dele. Porque se chamar a Ana Azor para a comunicação dele, vai continuar a mesma coisa. Mas se ele fizer uma super adaptação na comunicação, ele tem chances. Se ele não fizer a adaptação, o Marçal vai passar como um rolo compressor. Tá? Simples assim. Marçal não vai tirar um voto das pessoas convictas com Boulos. Ana Azor jamais mudaria de voto por causa do discurso do Marçal. Mas quem não entende de política, vou dizer para vocês que vai pegar ali a forma dele falar, a forma dele emocionar, tem todo um estudo para aquilo, gente. Não é simplesmente estar no partido, é uma coisa muito mais... E a Pablo Marçal não apresenta qualquer proposta, só vai a debate para produzir corte no TikTok. O que interessa isso para o eleitor, Ana Azor? Tem dó? O que isso tem... Ana Azor, deixa eu te perguntar. Você tá falando aqui, olha, Pablo Marçal vai para apresentar, para fazer corte pro TikTok. E aí eu trago para você aqui, pro eleitorado. Pablo Marçal já passou o Nunes. Você acha que interessa a sua opinião, que é uma opinião lógica, mas os cortes do TikTok dele estão dando votos, menina? Para de olhar pra coisa de forma extremamente fanática. O cara tá indo para produzir cortes? Tá, não tem dúvidas. Mas você acha que isso vai fazer perder votos? Muito obrigado, Nariman, que mandou um pix. Mandem pix. E aí me vem o 12,5 e me diz: Léo, se você fosse tão inteligente, não iria ficar aí sendo humilhado pela esquerda, iria fazer sua carreira na direita e dar um futuro melhor para sua filha. Vou pedir a Alana, por favor, baixa o vídeo que eu vou apresentar aqui do camarada da Palestina quando ofereceram para ele um dinheiro para ele beijar a bandeira de Israel. Né? Olha, enquanto eu tiver convicções a respeito da esquerda ser melhor para o Brasil, para o povo brasileiro, obviamente eu vou continuar lutando pela esquerda. Né? E tomando pancada aqui da Ana Azor por dar uma dica de que o inimigo é poderoso. Tá? Então tá aqui, tá, Ana Azor?
com muito respeito, mas eu mostro para você. Enquanto você tá aí preocupada com o fato do Pablo Marçal tá fazendo corte para TikTok, Pablo Marçal já passou o Nunes. Segundo turno, Boulos e Pablo Marçal. Você tá tranquila? Você tá tranquila? Só porque o Pablo Marçal vai aos debates para fazer corte, você acha que ele não vai ser eleito? Eu acho que o Boulos tem que se adaptar, né? E aí o 12,5 fala aqui: Léo, vamos fazer campanha para o Marçal te recrutar. Você merece fazer o M e prosperar também. Obrigado pelo carinho, 12,5. Mas quem nasce para 13 nunca chega a 22. Léo tá certíssimo. Assim que assisti o primeiro debate em São Paulo, pude visualizar a real ameaça do Marçal. O discurso que seduz Instas, Faces e TikToks. E aí eu vou dizer para vocês uma parte importantíssima, tá? Não é só um discurso que seduz os instas. Eu tô chamando a atenção para esse poder de convencimento do Pablo Marçal, esse perigo que o Pablo Marçal representa já tem um certo tempo. Isso não é de agora, não. Tô chamando a atenção há um certo tempo. Deixa eu ver se eu salvo e mostro para vocês por que não dá para simplesmente decidir ir pro lado de lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. A Alana mandou para mim. Esse vídeo, ele é um vídeo muito forte que mostra o momento em que uma pessoa, né, oferecem para a pessoa dinheiro, basicamente dinheiro, para negar, né, a causa da Palestina, que seria a mesma coisa de eu negar a esquerda, por exemplo. Para beijar a bandeira de Israel. Para beijar a bandeira de Israel. Deixa eu ver se eu coloco aqui direitinho para vocês verem, porque é um vídeo, assim, consideravelmente emocionante. Parece que não está lendo os superchats de Alberto Serra. Muito obrigado, Alberto Serra, que mandou superchat. Gente, dá uma olhada nesse vídeo e sintam, né, por que é praticamente impossível simplesmente virar de lado por causa de dinheiro. Esse cara mostra de uma forma muito emocionante. Basicamente é isso. Então pro cara foi ofertada ali uma grana para ele negar beijar a bandeira de Israel, que tá matando o povo dele. E aí o pau quebrou. Então tá aí, eu tô trazendo isso aqui para alerta, tá? Não é para comemorar isso não. Apesar de que eu comemoro sim que o Bolsonaro tá perdendo. Eu prefiro muito mais a vitória do Marçal sobre o Bolsonaro do que a continuidade do bolsonarismo. Por que o boy da roça tá fazendo sucesso? Por causa do elevado número de trouxas. Judite Oliveira falou uma coisa aqui que, olha, Judite, eu vou te contar. Quando o Marçal apareceu pela primeira vez, Arlindo Júnior, Léo, você fala disso há pelo menos 7 anos, sou testemunha. A Ana Zor falou que eu não ajudo, né? Já imaginaram se o Estopa ajudasse, né? Eu vou realmente ajudar uma turma que pensa que eu tô querendo só o salário para participar, mas não é assim não. E tá aqui, né? Eu realmente falo disso há muito tempo. Arlindo Júnior, muito obrigado. É muito bom que as pessoas que conhecem meu trabalho há muito tempo se manifestem, porque sobre o Pablo Marçal eu falei lá atrás, não é agora não. Quando o Pablo Marçal começou a agitar as redes, eu já falei, gente, esse camarada tem toda a técnica de comunicação, esse cara é perigoso. A esquerda não pode escrever o nome desse cara, porque quando os eleitores do Bolsonaro notarem que esse cara perturba a esquerda, os eleitores do Bolsonaro vão todos virar para esse cara. O pessoal não tá virando pro Pablo Marçal porque ele representa o conservadorismo. O pessoal tá virando pro Pablo Marçal porque ficou provado que a esquerda não gosta dele. Quando a esquerda começou a atacar o Pablo Marçal, todos os bolsonaristas viram que existe ali um novo vilão para eles, né, apoiarem para perturbar a esquerda. E aí, né, já imaginaram se o Estopa ajudasse? Vou ajudar, vou xingar o Pablo Marçal. Isso vai realmente ajudar. Vou ficar aqui falando que o Pablo Marçal não presta, que ele é do mal. É isso que vai fazer o Pablo Marçal perder. Léo, você não acha que deveria ter também um ponto de crítica em relação à comunicação da extrema-direita? Não! Paulo Bernardes. Se eu fizer crítica à comunicação da extrema-direita, eu vou estar dando para eles o caminho para consertar. Você entendeu? Quando eu faço crítica à comunicação da esquerda, eu estou falando, é preciso corrigir
isso. Se eu faço crítica à comunicação da direita, eu tô falando a mesma coisa. Olha, Bolsonaro, o erro na sua comunicação agora tá sendo esse. Conserta que você vai melhorar. É claro que eu não posso. A Nazora alugou um apartamento na cabeça do Estopa. Não, porque a Nazora acompanha há muito tempo, por isso que eu dou atenção para ela. Se fosse Bolsominion, eu não tava nem respondendo, tá? É porque é exatamente porque ela tá aqui há muito tempo que eu dou atenção, para ver se ela entende que eu não tô, nesse momento agora, tentando, né, falar bem do Pablo Marçal. Estopa não ajuda, é só um bobão falando bobagens, exatamente. Léo, se tu estás sendo processado pela Márcia Tiburi, já gostei de ti e ficarei do teu lado. Obrigado, Adriano Calbo. Tô sendo sim processado pela Márcia Tiburi. Tá sanguinária querendo me arrancar 30 mil reais em nome do identitarismo. Selma, o Ismael 100% nitroglicerina. É perigoso, Selma. Muito perigoso essa tal de nitroglicerina. Baixíssima estabilidade, muito fácil de ser confeccionada, mas muito difícil de ser manipulada. É mais fácil fazer nitroglicerina do que fazer né, uma boa comida, pelo menos para quem estudou química, né? Boa noite, Léo e Alana. Você é autêntico, é cada mente que ostra que aparece. Ana Zó xingou. Agora você está sendo muito contraditório. Sim, claro, estou sendo contraditório. Na verdade, eu sempre sou contraditório. Eu chego aqui, falo, sou cancelado. Aí no momento que o Lula fala a mesma coisa, as pessoas vêm aqui e entendem que não era para cancelar e volta todo mundo. Quantas vezes eu fui cancelado porque eu disse uma coisa, depois o Lula falava a mesma coisa e a coisa passou a valer. Antônia Pinheiro, já te vi fazendo críticas à esquerda no 247. Sim, eu sempre fiz críticas à comunicação da esquerda. Se a gente não fizer crítica, não tem oportunidade de dar dica, né? Léo, quando você for deputado, vai ser pragmático ou ideológico? Não te vendo tendo perfil de esquerdista, talvez por isso gosto de te assistir. Eu até votaria em você mesmo sendo conservador, tá vendo? Já consigo votos aqui dos conservadores. Lembrando que o 12,5 já virou 12,6 hoje. Estopa bloqueio o gado. E aí Márcia Oliva fala que o ponto, o Marçal é extremamente manipulador. É exatamente porque ele é extremamente manipulador que ele é perigoso. Se o cara é insignificante, ele não é perigoso. Mas tem uma coisa que a gente não precisa preocupar, é com o camarada que é burro, né? Esse próprio Lula. Gente, o Lula falou, tá, Ana Zório? Deixa eu te contar uma coisa, Ana Zório, pra você ficar tranquila. O Lula falou que bobo e burro não vira deputado federal, fica para suplente no máximo. Então, tô te dando uma dica aqui, até o Lula analisa assim e tá preocupado com... O Lula e o Bolsonaro estão preocupados com o Marçal. Sou petista, plugada e fera nas redes. No diretório zonal que participo, minhas habilidades são colocadas... Tu leu o Superpix do Alberto Serra? Deixa eu ler. Arrogância do partido que se acham uma bala de prata. Sim, né? Essa tendência do partido, né? Isso aí, Célia Nogueira, né? Quem nasce para 13 só pode ter inveja do 22, porque o 22 é grande, forte e tem muito dinheiro. Mas, às vezes, nem tudo é o dinheiro. Deixa eu agradecer aqui, então. Muito obrigado, Alberto Serra. Deixa eu ler o superchat do Alberto Serra, que a Alana falou comigo que ficou para trás. Hoje a live tá pegando fogo, então eu acho que eu não consigo nem chegar no Alberto Serra. Marcelo Júnior eu li, tô achando que o Alberto Serra... Não, Ctrl F. O que significa Ctrl F? Ctrl F da esquerda, Alberto Serra, vai de procurar. Paulo Bernardes. Léo, você não leu minha questão inteira. Você não acha que se a extrema esquerda fosse fazer comunicação como a extrema direita, ela não seria plenamente criminalizada? Então, olha, o detalhe é o seguinte. Você não acha que se a esquerda... Paulo Bernardes. Eu vou te contar uma coisa, Paulo Bernardes. Essa é a parte mais desesperadora do que está acontecendo, tá? O Pablo Marçal, vamos pensar o seguinte. A direita está fazendo uma estrutura de comunicação e suprindo essa estrutura de comunicação desde o início das redes sociais. A esquerda não começou a fazer isso até agora. Então o que eu te digo é o seguinte. Se a esquerda começasse a fazer só as coisas lícitas, ela já estaria fazendo muito. Ela não ia precisar de fazer fake news. Basicamente não tinha necessidade de fazer fake news. Mas, no entanto,
a esquerda não está fazendo essa estrutura. Eu digo que o que é possível o Boulos fazer agora? Ele vai conseguir montar essa estrutura de comunicação, montar todo o engajamento que o Pablo Marçal montou durante todo esse tempo? Olha, além do Pablo Marçal ter montado toda essa estrutura que ele montou para ele, agora ele está tomando a estrutura do Bolsonaro. Então pensa o seguinte, o Pablo Marçal montou o exército dele e agora ele está roubando o exército do Bolsonaro. Tem possibilidade de ter esse exército de engajamento nas mãos da esquerda agora? Para 2026 dá para fazer alguma coisa, para agora não. Mas dá para o Boulos acertar o discurso. O discurso do Boulos está muito Anazor, com todo o respeito ao Anazor. Mas o discurso do Boulos está esse discurso Anazor, a cabeça do Boulos está essa cabeça Anazor, que olha, o Marçal vai fazer tirinha pro TikTok. O que interessa se as tirinhas do TikTok estão dando votos? Muito obrigado, Claire. Muito obrigado, Luiz, que mandaram pix. Não interessa se o que o Pablo Marçal tá fazendo é só discurso ali para fazer tirinha pro TikTok. Se o povo tá votando nisso, gente, o pessoal votou no Bolsonaro por causa de kit gay, mamadeira erótica, né? Você não faz parte de comunicação de esquerda é porque você não é procurado ou porque você não os procura. Antônio Manuel. Olha, Antônio Manuel, eu nunca digo aqui que eu deveria fazer parte da comunicação de esquerda. Eu não procuro, tá? Eu nunca disse aqui que a esquerda tem que me contratar. A esquerda tem que montar uma estrutura de comunicação que é completamente diferente. Eu até queria dizer nesse momento que quem tá achando que eu tô falando aqui que eu deveria estar na comunicação, que eu deveria... Não é isso não, gente. Eu nunca pedi para estar na comunicação de esquerda. Eu gosto de fazer esse trabalho aqui de análises e tal. Mas a esquerda precisa montar uma estrutura de comunicação porque tem muita gente bilhões de vezes melhor do que eu que tá parado ou indo trabalhar pro Pablo Marçal. É isso que eu tento dizer. Ah, agora eu entendi. A Anazor deve ter entendido que eu tô falando mal porque eu tô achando que eu deveria ser um ministro da SECOM. Não é isso não, Anazor. Eu nunca pedi, pode procurar, pode perguntar pro Paulo Pimenta. Eu nunca pedi emprego na SECOM, nunca quis trabalhar na comunicação do governo. Sempre estive à disposição. Se perguntar para mim, o que você acha disso? Qual que é a sua dica a respeito disso? Muito pelo contrário, já mandei pro Paulo Pimenta dicas a respeito de campanha, de publicidade e etc. Sem pedir um centavo em troca. Então não tô nessa vibe não, eu tô criticando porque alguma coisa precisa ser feita. Então quem estiver achando que eu tô criticando aqui porque, olha, ele tá com raiva porque ele não foi chamado, não tem nada disso. Estou avisando que o Titanic tá afundando e a esquerda tá ocupada com... Nossa! Muito obrigado, Fabiano Novaes, é isso aí. Você falou tudo, né? Estou avisando que o Titanic tá afundando e a esquerda está ocupada com o violinista. É mais ou menos isso. Né? E aí quando a gente fala, tá afundando, gente, vamos correr, o pessoal olha e fala, ah, esse cara quer mudar para a direita, tá falando que o Titanic tá afundando. Que coisa absurda. É mais ou menos isso mesmo, Fabiano Novaes. O pessoal tá mais preocupado em me contestar a respeito do que eu tô dizendo do que levar em conta o fato de que eu posso estar dizendo uma coisa importante. Né? Muito obrigado por ter complementado, além de ter ajudado o canal, me ajudou aqui a sintetizar o desespero. E Zé Gordão, Leonardo tomou chifre da ex. Qual ex que você tá falando? Qual ex? Né? Pode ser que sim. Pode ser que não. Porque chifre é uma coisa que colocam na cabeça da gente. A comunicação da esquerda já melhorou muito, Leonardo. Você continua em 2016. Lula, apesar da comunicação perfeita da direita que você idolatra, venceu e venceu gigante. Muito bom. E agora eu te pergunto, como é possível ter tido um segundo turno no Brasil, sendo que o Bolsonaro só ferrou todo mundo? Será? Porque nas condições que o brasileiro estava vivendo, era para o Lula ter vencido em primeiro turno com 80%. Se o Bolsonaro, olha, se o pior presidente da história conseguiu quase os mesmos votos que o melhor presidente da história, tem alguma coisa errada. Eu te peço desculpas. Olha, né, vamos colocar o Messi para jogar com um camarada que é deficiente das pernas. Né? Coloca o Messi para jogar com o Leonardo Stoppa. E aí, no final das contas, né, no drible ali, o Messi ganha com 2 gols de diferença. Né? Vamos pensar assim, você pega o Cristiano Ronaldo, esses caras famosos aí do futebol, pega o Messi e coloca... Então pega o Popó, né? Pega o Popó, aquele que bateu lá no... Como é que chama, né? Aquele Bambam.
e coloca o Popó no ringue para lutar com o Leonardo Estopa. E a luta dura 10 rounds e no final das contas não tem nocaute e fica ali. O Popó venceu com 52 pontos, né? E eu tive 48. Você acha realmente que essa vitória foi gigante? O pior presidente da história chegar no segundo turno com o melhor presidente da história e quase empatar? Ana Zó, você não está entendendo o que está acontecendo. É a mesma coisa de você colocar numa mesa um prato de bosta e na outra mesa o prato mais desejado da humanidade e saber que quase a metade foi comer bosta. Você acha realmente que a propaganda desse prato maravilhoso aqui estava tão boa assim, sendo que quase a metade foi comer bosta? Sabendo que é bosta? Olha lá, né? Tá errado o seu ponto de vista. Eu só peço desculpas. Então, gente, deixa eu pedir aqui para mandar Pix aqui. 31997692494. A Lana já falou que se o Marçal for o presidente, ele vai mandar prender nós tudo e mandar calar a boca. Stop, o Bolsonaro tem 53 milhões de seguidores nas redes sociais. O Lula tem 19 milhões de seguidores. O que você acha desses números, né? O Bolsonaro sabe jogar nas redes. O Lula não. Sabe o que vai acontecer, Leonardo? O Thiago dos Reis, que exalta as entregas do Lula, vai chegar onde você... Já chegou, Ana Zó? Sabe por quê? Isso é normal, Ana Zó. Olha aqui, vou te contar uma coisa. Ana, você falou tudo. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Todos nós somos assim. É claro que ele vai chegar onde nunca eu vou chegar. E eu vou te explicar o porquê. Amanhã vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Amanhã eu vou participar do evento na Escola da Luísa. Vai ser a primeira vez que eu vou ter condições de participar, porque a sexta-feira amanhã é minha e vai ter um evento. Mas eu tive o pior dia da minha vida. O pior dia da minha vida foi o dia que eu perdi o meu pai. E vou contar pra você uma coisa. Antes de perder o meu pai, no momento que meu pai já estava praticamente, estava em cima da cama em coma e era irreversível, todas as vezes que eu ia ao médico, o médico falava comigo que o estágio dele era irreversível, dano no cérebro, ficou sem respirar há muito tempo. Mesmo eu sabendo que cientificamente era irreversível, eu preferia muito mais ouvir religiosos que diziam que Deus ia trazer meu pai de volta. Isso é absolutamente natural. Naquele momento em que o que estava em jogo era um bem tão precioso para mim, que era a vida do meu pai, a ciência, ela passou a ser minha inimiga, porque todos os médicos falavam que era irreversível. Teve até um evento assim muito profundo que eu estava filmando, eu trabalhava na Associação Paulista de Acupuntura, e eu trabalhava filmando, eu estava filmando um evento, então eram todos os médicos. E o médico que contratou a filmagem, eu conversei com ele, ele falou comigo que a situação era irreversível. Mas eu não, o pastor falou comigo que meu pai vai voltar. Tá, Ana Zor? Então, você pode, obviamente, seguir aquilo que vai te fazer feliz. Vai lá. Só digo pra você uma coisa. Foi exatamente porque a esquerda estava toda seguindo esse tipo de conteúdo que você está parabenizando que o Bolsonaro veio como um rolo compressor e venceu em 2018. Peço desculpas por dizer, mas a esquerda foi chutada em todas as grandes cidades do Brasil porque a esquerda estava assistindo esse tipo de conteúdo porque agrada muito mais. Peço desculpas por dizer que eu nunca vou chegar onde ele vai chegar porque eu estou aqui para falar a verdade. E peço você para refletir. Dá uma olhada no conteúdo e vê o que se realizou daquilo que foi ali dito. Vai lá, vê todo o conteúdo. Você vai perceber que pelo menos 2.000 vezes foi prometida a prisão do Bolsonaro para amanhã. E eu te pergunto, será que vale a pena realmente você confiar num conteúdo que te prometeu durante 4 anos a prisão do Bolsonaro para amanhã e essa prisão nunca aconteceu? Assim como não vale a pena eu continuar acreditando que numa situação de coma irreversível, a palavra do pastor vale mais do que a do médico, porque ela fala o que eu quero ouvir. Eu te peço desculpas, tá? Mas às vezes é preciso sapecar umas verdades que são difíceis de serem ditas, porque essa é a realidade. Desculpa, foi mal, mas eu não tô aqui para falar aquilo que você gostaria de ouvir. Eu tô aqui para falar aquilo que a esquerda precisa ouvir. Alguém tem que fazer isso. Enquanto uns falam aquilo que você quer ouvir e ficam milionários por isso, outros fazem como eu, falam aquilo que você precisa ouvir, toma pancada e não ganha nenhum pixinho aqui no 31997692494.
Porque se eu falasse agora que o Bolsonaro vai ser preso amanhã sem ter fundamento nenhum, se eu inventasse uma coisa para justificar a prisão dele amanhã, eu tenho certeza que você ia me mandar um pix. Mas aí entra um problema seríssimo, eu não consigo fazer isso. Quem nasce para 13 nunca chega a 22. Esse é um problema seríssimo, que me persegue, me faz sofrer às vezes, e com isso me faz ver quão pequeno eu sou. Léo, sou de Sampa. O povo aqui não vai total com o Marçal. O Boulos não consegue encarar na internet. Então, hoje eu prefiro o Marçal porque o povo aqui é capaz de votar no picolé de chuchu safado do Nunes. Tá vendo? Olha só que interessante. Léo, sou de Sampa. O povo aqui não vai total com o Marçal. O Boulos não consegue encarar na internet. Então, hoje eu prefiro o Marçal porque o povo aqui é capaz de votar no picolé de chuchu safado do Nunes. Tá vendo? Gente que é progressista, para não ter o perigo do Nunes ser eleito, não vai de Boulos, vai de Marçal. Explica essa, Nazor. Explica para mim o que está acontecendo, né? Muito obrigado, Gisele, por abrir o jogo. Muito obrigado mesmo, Gisele, porque a sua colaboração, ela vai servir demais. E agora quem tem acesso à campanha do Boulos, por favor, mostra aqui, ó, Gisele Lagos, ela é membro de um canal progressista e ela está entregando aqui de uma forma muito simples. Presta atenção nisso, Boulos. Humildade, aprender com controle de qualidade para tirar o Nunes. O povo de São Paulo não acredita mais na possibilidade do Boulos vencer. Vão passar para o Marçal. Tá entendendo? Entendeu, Anazora, como é que funciona? Isso aqui, ó, digamos que esse presente que a Gisele Lagos trouxe para a campanha do Boulos, ele vale milhões. Porque com esse presente pode nascer uma humildade dentro da campanha do Boulos e o Boulos se tornar o camarada mais indicado para tirar o Nunes. E não o cara mais indicado para ajudar o pobre, né? Porque o povo de São Paulo não se identifica como pobre, parar um pouco de falar dos programas que ele quer apresentar e entregar o que o povo de São Paulo quer, que é tirar o Nunes. Depois a gente fala o que vai ser feito. Aprende um pouco, né, com o público de São Paulo. Obrigado, Gisele. Papo do dia. Estopa tem razão. Comunicação da esquerda é ruim. Eu sou de esquerda. Muito obrigado, Papo do dia. Agradeço muito sua participação aqui. E aqui, olha, só explico 3 gatos pingados que disseram isso. Para a esquerda, quem não ouve conselho, ouve coitado. Ana Maria falou que vai de Boulos. Boulos está na frente, conversa fiada. Cris Caesar fala que vergonha. Eu gostaria muito que Boulos ganhasse, mas não sou abestalhada. Do jeito que vai indo, se Boulos não mudar a estratégia, Marçal leva, infelizmente. Esse fio branco fugindo da teta do Léo tá me deixando agoniado. E eu vou te falar que eu tentei arrancar e não consegui. Tá surgindo aqui. Mas realmente não dá certo, ó. Não saiu um, mas não saiu esse. Gente, eu vou me despedindo por aqui, vou ficando por aqui. Queria agradecer demais o alcance, tá, gente? É um alcance muito bom da live hoje. E eu agradeço muito, porque quando eu trago essas estratégias, normalmente eu levo só pancada, tá? Quando eu falo sobre isso, normalmente é espancamento. E então eu agradeço muito o carinho de todos vocês, agradeço muito a presença de vocês e volto amanhã. Amanhã às 5 horas da tarde eu estou nesse canal, às 5h20 vai começar uma transmissão em simultâneo com o Léo ao Quadrado. Amanhã tem Léo ao Quadrado especial que vai acontecer nesse canal e também no Brasil 247. Em falar em Brasil 247, hoje é dia de votar novamente. Quem não votou, volta pela primeira vez. Quem já votou, pode votar de novo. Volta aí no Brasil 247 como sendo o melhor veículo de comunicação, porque a esquerda precisa levar essa. Muito obrigado. Tá aqui, vou deixar um pouquinho para todo mundo votar. Dá para votar aqui também, tá? b247.com.br/i. I de iBest. Valeu, gente.